Bom dia! Estou aqui então e hoje eu quero ler com você, no nosso devocional de hoje, Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 23. Nós vamos ver aqui sobre a morte vitoriosa de Sansão. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício em honra ao seu deus Dagon e para comemorar os seus feitos, pois exclamavam: Nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso principal inimigo. E assim que o povo o avistou, passou a bradar louvores a seu Deus, dizendo: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso adversário, responsável pela destruição da nossa terra, aquele que multiplicou o número dos nossos mortos. Com o coração cheio de júbilo, de alegria, eles gritavam: Trazei-nos Sansão, para que possamos nos divertir com ele. E assim tiraram Sansão do cárcere a fim de divertir todo o povo. Colocaram-no em pé entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao jovem que o guiava pela mão: Por favor, deixa-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, pois preciso me encostar nelas. A casa de Dagon, o templo, estava repleto de homens e mulheres, e ali estavam reunidos todos os príncipes e líderes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres se divertindo com a presença de Sansão, humilhado. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor e ora: Ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me força só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. Imediatamente Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo todo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Exclamou: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a sua extraordinária força, e o templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a família do pai de Sansão foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e o sepultaram nas terras que ficam entre Zoá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão foi juiz e chefe de Israel durante 20 anos. Então, todos nós, conhecemos a história de Sansão. Sansão, ele foi um homem que ele foi prometido para o Senhor, que não iria passar navalha sobre a sua cabeça, e que ele foi levantado por Deus para destruir, para guerrear contra os filisteus, que eram inimigos do povo de Deus. Só que Sansão, quando ele tirou os seus olhos do propósito, daquilo que Deus havia estabelecido para que ele fizesse, e cedeu aos desejos da sua carne, aos seus prazeres, ele foi procurar uma moça filisteia para se casar, contra a vontade dos seus pais, porque, como eu já falei aqui em devocionais anteriores, eles deveriam se casar entre os judeus, entre eles, pessoas do próprio povo, da sua parentela, casar com uma prima, casar com algum ali, porque naquela época eles se casavam assim, com uma prima mais distante, assim como o Isaac mandou buscar uma esposa, para o seu filho, o Isaac, que era o filho de Abraão, mandou buscar, assim como Abraão mandou buscar uma esposa para o Isaac, ele mandou buscar aonde? Lá na casa de um familiar seu. Ele mandou que um servo, Eliezer, fosse até lá e trouxesse, a mulher que se casou com ele, a Rebeca, que era da casa do seu tio, da sua descendência. Então era assim que eles se casavam. Só que aqui ele não vigiou nesse sentido. Sansão se deixou seduzir
pela Dalila, né? E daí o que a Dalila fez? A Dalila foi lá, né, e vendeu ele. De tanto que ele mentia, ele não contava a verdade de onde vinha a sua força, até que chegou um momento que ele falou a verdade, que a força dele estava nos seus cabelos, que nunca tinha passado navalha. Ela vendeu aquela informação para os filisteus, e quando eles viram que a força de Sansão sumiu após cortar as suas tranças, eles cegaram Sansão, fizeram com que ele ficasse trabalhando, empurrando lá um moinho, se divertiam com ele e adoravam aquele Deus ali, agradecendo que ele tinha entregado o seu inimigo nas suas mãos. Só que Sansão, no final da sua vida, ele cumpriu o propósito dele. No último dia da sua vida, ele matou mais pessoas do que durante a sua vida toda. Mas por quê? Porque ele cedeu aos desejos da carne. E nós precisamos, gente, despertar. Aqui o despertar de Sansão foi no final. E ele, quando ele despertou lá na frente, infelizmente foi para os desejos da carne. E aí, quando a pessoa deixa de crescer espiritualmente, tem que haver um despertar espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente, jejuar para matar a nossa carne. Não é o espírito que precisa de jejum, mas nós precisamos jejuar para matar a nossa carne, para matar o nosso eu. Quando nós nos consagramos, nós precisamos orar e jejuar. Nós precisamos meditar. Por quê? Quando eu substituo o alimento físico, a comida natural, eu preciso substituir pela oração, pela consagração, pela meditação da palavra. Então o jejum é para isso. Jejum sem leitura da Bíblia, meditação da palavra, é apenas uma dieta. Agora, quando você decide, hoje eu vou fazer tantas horas de jejum, eu vou começar hoje à meia-noite e vou parar amanhã meio-dia, ou 9 horas, enfim, é você e Deus. Você tem que tirar esse tempo e ficar ali, orando, meditando na palavra, lendo as escrituras. É assim que a nossa carne vai perdendo espaço. Por isso que João Batista disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça, porque quando ele cresce, quando espiritualmente você está mais ligado ao Senhor, os desejos da carne ficam extintos. Eles vão diminuindo. O nosso eu é extinto. As nossas vontades todas ficam em segundo plano, em primeiro plano vem o Senhor. Por isso que Pedro disse: me convém agradar a Deus do que agradar o homem. Quando nós estamos fortalecidos espiritualmente, crescidos, evoluídos, nós não cedemos para a carne. Nós sempre vamos optar em fazer a vontade de Deus. Desagradar o homem, mas agradar o Senhor em todo o tempo. E Sansão aqui, ele desobedeceu. Ele foi desobediente a toda a instrução do Senhor. E ele sofreu a consequência do seu pecado da desobediência. Infelizmente, ele ficou cego, ficou anos preso, até que os seus cabelos cresceram novamente, até que ele teve essa oportunidade quando ele se arrependeu, porque naquele momento em que ele orou ao Senhor, ele se arrependeu do que ele havia feito. E naquele momento, quando Deus concedeu o pedido dele ali, foi quando ele se arrependeu, porque em outras palavras ele quis dizer: Senhor, eu errei. Eu errei e eu cedi para a carne, e por isso eu estou nessa maneira aqui. Foi humilhado. Ele não precisava ter passado por aquilo ali. Sansão, ele tinha uma força extraordinária que vinha do Senhor. Ele era nazireu desde o ventre. Não passava navalha sobre a sua cabeça. Ele foi consagrado desde o ventre. Só que quando a pessoa ela cede para os desejos da carne, se ele tivesse ouvido seu pai e tivesse dito,
né? Porque ele teve uma primeira esposa, que era de Tímina, né? Aonde teve que ele lançou lá aquele enigma do leão, que ele havia rasgado ao meio como se fosse um cabrito. Você pode ler, né, os capítulos que falam de Sansão aqui, né? Você pode ler todos, está em Juízes ali, se não me falha a memória, começa em Juízes 13. Começa a falar todo o relato ali, todo o que aconteceu com Sansão. E ele foi lá, né, se casou com aquela noiva, não deu certo. Aí ele foi lá para Dalila. A Dalila, na época, era uma pessoa que ela vivia dissolutamente errada. E era como Sansão estava. Ele estava agindo como aquele filho pródigo que pegou a herança e foi lá e gastou com as meretrizes, né, com as prostitutas, que foi para o pecado. O salário do pecado é a morte, gente, a morte espiritual longe de Deus. A única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado, que não é confessado, que não é arrependido e abandonado. Agora, quando a pessoa reconhece o pecado, ela confessa, ela se arrepende de coração e abandona aquela prática, ela recebe o perdão do Senhor. E tudo volta ao normal. Ela está sobre a bênção do Senhor. Mas quando ela cede ao pecado, há uma separação. Deus está aqui. Aqui fica o que obstrui a pessoa, está aqui. A bênção não consegue passar porque o pecado cria essa barreira aqui no meio, que não permite que a bênção do Senhor chegue até a vida da pessoa, porque quando ela peca, ela dá legalidade, ela abre portas, a palavra diz, não deis lugar ao diabo. E quando a pessoa peca, ela dá lugar, ela dá legalidade, ela dá uma procuração nas mãos para o inferno, ó, pode agir aqui, vocês têm o aval, é isso que a pessoa dá. Assim como ela assina uma procuração para um advogado resolver as questões dela, assim ela dá uma procuração para o inferno agir na vida dela, no casamento dela, na saúde dela, na família, nos negócios. Ela deu a procuração. O diabo faz a festa, ele manda um demônio, vai lá na saúde, lá na família, lá no casamento, lá nos negócios, ele lança os diabinhos lá, os demônios dele, porque ele dá ordens. Assim como Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar e nos livrar, ele dá ordem para os capetinhas dele também ir lá nos incomodar. Quando nós abrimos a porta, quando nós damos legalidade, quando nós damos lugar para ele, ele age. É você que dá procuração, não se esqueça que é você que assina ela. Quando você peca, quando você mente, quando você erra, quando você omite. São vários. Quando você deixa de falar a verdade, a palavra diz o quê? Aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Eu preciso falar a verdade, eu preciso ser verdadeiro. Então, nós precisamos entender estas coisas. E aqui, não continue no erro. E, infelizmente, Sansão cumpriu o seu propósito no último dia da sua vida. Uns pontos que nós precisamos analisar. Não podemos flertar com o que está errado. Está errado. Se você viu algo que está errado, ore, diga, Senhor, que esta pessoa abandone o erro. Não fique flertando com o erro. O diabo vai tentar colocar coisas para chamar a tua atenção, para que você se distraia. É isso que Satanás faz, ele faz com que você se distraia, foi o que ele fez com Satanás, com o Sansão. Ele colocou a Dalila ali, uma distração, até que chegou um momento que o Sansão contou para ela a real fonte da força dele e se deu mal. E aqui, não brinque com os prazeres, gente. Não brinque com os prazeres do mundo, com as coisas do mundo. No mundo jaz o maligno. Não se distraia com o seu propósito. O diabo quer que você perca o foco. O diabo quer tentar te desviar daquilo que Deus tem para você. O diabo veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele veio fazer.
Foque nas oportunidades, gente, nas portas que Deus abre para nós. Nós precisamos ter uma vida comprometida com o nosso despertar profético. Distração é a destruição dos nossos sonhos. Nós não podemos nos distrair. Não podemos tirar os olhos do Senhor. Por isso que Paulo disse: eu corro para o alvo, que é Cristo. Quando Paulo fala, corris bem, o que te impediu de correr? Quando a pessoa, por isso que Paulo ele fala muito ali, corro para o prêmio, olho para o alvo. Se eu tirar os meus olhos de Cristo, que é o autor e consumador da minha fé, se eu olhar para a direita ou se eu olhar para a esquerda, eu vou me distrair, eu vou sair do objetivo. Quando um corredor corre, ele não fica correndo olhando para trás, vendo quantos estão atrás dele, quem está mais perto, quem vai passar, quem vai chegar. Não, ele corre focado no objetivo dele, que é passar a linha de chegada, ou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar, quarto, não interessa, mas ele quer passar a linha de chegada, para o objetivo dele ser atingido. E o diabo vai fazer de tudo para que você se distraia, para que você fique igual a esse que Paulo disse: corris bem. O que te impediu de correr? A distração. A distração. Quando nós nos distraímos, quando nós deixamos de orar, de meditar, de ler as escrituras, de fazer um jejum, de nos consagrarmos, aí nós sentamos na beira do caminho. Quando a fé esmorece, quando o desânimo vem, a preguiça espiritual, o diabo tenta colocar isso. Sabe por quê? Isso nós matamos no jejum. A carne não quer orar, a carne não quer jejuar, a carne não quer que você ore, a carne não quer que você vá na igreja, mas você precisa vencer ela. Deixar que o teu espírito domine, que o teu espírito vença. Porque aonde nós deixamos a carne vencer, você dá lugar às emoções, aos sentimentos carnais e não aos espirituais. Quando a pessoa deixa aflorar os sentimentos da carne, leia em Gálatas 5, quais são as obras da carne e quais são as obras do espírito. Lá você vai ver bem nitidamente as obras da carne quais são e quais são as obras do espírito. Que a pessoa que é movida pelo espírito ela faz. Ela é cheia de amor, de bondade, domínio próprio, mansidão, ela tem o fruto por completo na sua vida. Aquele que cede às obras da carne, ele vive na bebedice, na glutonaria, na mentira, na feitiçaria. Ele vive fazendo tudo o que é errado, gente. A carne só leva ele para distração, para destruição. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele mata sonhos. Ele rouba a tua saúde física, a tua saúde mental. Ele rouba, ele contamina as tuas emoções, os teus sentimentos, ele lança uma confusão mental. Sabe aquele que a palavra diz lá, aquele que for morno, eu vomitar-te-ei da minha boca? Esse é o que Satanás faz que fique aqui em cima do muro. A palavra diz o que antes seja frio ou quente. Ou quer ou não quer. Não tem meio termo para Deus. Não existe aquele que está aqui no meio. Ai, de repente, quem sabe? Vomitar-te-ei da minha boca. Deus não engole isso não, gente. Deus não engole desculpa esfarrapada. Deus não engole preguiça. Ai, Deus entende. Deus sabe sim que você está mentindo, que você está dando lugar para a carne, que você está deixando a preguiça te dominar, a mentira te dominar, a desculpa te dominar. Deus vê tudo isso e Deus se entristece com isso. Ai, Deus entende.
Vai nessa. Vai nessa. Deus entende que Satanás está fazendo o plano dele de destruição na tua vida. E você que deu a permissão. Quando você deixou a dúvida entrar na tua mente, quando você deu lugar para os teus olhos olhar e desejar o que não era para você desejar, quando você permitiu que a tua carne te levasse para os lugares que não era para você ir, assim como Sansão. Não era para o Sansão ter ido ali para aquela cidade, ter procurado aquela esposa. Sansão foi para o lugar errado na hora errada. Nós precisamos entender que no meio, quando nós somos dirigidos por Deus, Deus usa ambientes e pessoas para nos despertar para um próximo nível. Deus usa. Jacó, ele teve o seu nome mudado quando? Quando ele deitou para dormir, ele acordou. O anjo estava ali. E ele disse, tu não vais sair daqui sem que tu me abençoe. A palavra diz que ele lutou com o próprio Deus a noite inteira. E Deus viu que ele venceu. Ele não perdeu o ânimo. Deus disse, por causa disso, teu nome não é mais Jacó, será Israel. E através daquela atitude de Jacó, ali Deus estabeleceu o seu povo. Israel começou com a família de Jacó. As 12 tribos de Israel, descendência de Jacó. Por causa de uma atitude de um homem que viveu o propósito de Deus. E nós precisamos, gente, de oração. Porque Deus, ele programa o despertador espiritual através da oração. Nós precisamos despertar espiritualmente, nós precisamos orar para que o Espírito Santo venha nos alertar, para que o Espírito Santo venha nos despertar. Nós precisamos de jejum, sabe por quê? Ele é o antídoto contra os prazeres da carne. Nós precisamos estar imunizados, é através do jejum. Abster-se de alimentos por oração e leitura da palavra. Meditação nas escrituras, gente. Leitura é uma coisa. Meditar é outra. Ler, todo mundo lê. Qualquer coisa rapidinho ali, passa o olho. Meditar é ler, imaginar, trazer aquilo que está nas letras, é olhar, é imaginar, é ler essa história de Sansão, imaginando, viajando, voltar lá naquela época, pensar, nossa, mas olha aqui, Sansão veio aqui, mas Deus disse para ele fazer isso aqui. É analisar, é ali que Deus vai falar com você. É ficar ali esmiuçando, lendo, relendo. Nossa, eu posso ler hoje essa palavra, amanhã quando eu ler aqui de novo, Deus vai me mostrar outras coisas que passou batido. Passou uma vírgula ali que eu não prestei atenção numa palavrinha, amanhã Deus vai me mostrar. E é assim que Deus faz quando nós meditamos. Quando nós lemos, nós relemos e nós vamos de novo. E se você não evoluir espiritualmente, você não enxerga a pessoa que Deus tem para você também na tua vida espiritual. Você também não prospera na tua vida sentimental. Você precisa de oração. Se você não estiver imune, se você não estiver fortalecido espiritualmente, você não enxerga nem a pessoa que Deus tem preparada para você. Quanto solteiro, quanta viúva, quanta pessoa que quer se casar de novo, quer ter um relacionamento, mas ela não consegue enxergar. Por quê? Porque ela não está espiritualmente fortalecida, ela não consegue ver o que está na frente dos olhos dela. E ela não prospera. Enquanto ela não estiver evoluída espiritualmente, grava isso, ela não vai prosperar em nada daquilo que ela fizer. Ela precisa estar ligada no Senhor. Ela precisa estar com a mente dela aberta, evoluída.
o seu pensamento transformado, porque quando nós renovamos o nosso entendimento, as nossas atitudes são renovadas, elas são transformadas, nós mudamos o nosso comportamento. Então, medite nas Escrituras, reflita nessa palavra, leia esse livro de Juízes, leia toda a história de Sansão, faça uma análise da vida dele. O homem que tinha uma força sobrenatural, ele rasgou um leão no meio como se fosse um cabrito. Ele tinha uma força extraordinária. Você vai ver ali que com uma queixada de mula, ele matou não sei quantos. Ele não precisava de espada. Ele pegou uma queixada de mula, se eu não me engano, gente. E ele matou um monte de filisteu. A força dele vinha de quem? Do Senhor. Por que a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força? Como nós alegramos o coração do Pai quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós lemos a palavra, nós meditamos nas Escrituras, quando nós jejuamos, nós nos consagramos, nós nos diminuímos para que Ele cresça. Quando a gente abre mão da nossa vontade, do nosso querer. E quem não sabe? A palavra diz o quê, gente? Que a pessoa que ela não sabe, ela não sabe, me fugiu a palavra agora, renunciar. Ela não serve para ser serva do Senhor. Uma vida de santidade, ela é de renúncias. Para eu servir a Deus, eu tenho que renunciar a muitas coisas. Eu renuncio, às vezes, um final de semana, uma viagem, um passeio, para servir ao Senhor, para fazer a vontade dEle, para fazer a obra. Eu renuncio o meu eu renuncio as minhas vontades. Quando Deus chamou Pedro, Pedro estava pescando, não pescou nada. Jesus pediu para ele, entrou no barco, primeiro Jesus pregou, depois Jesus disse para ele, agora você vai lá e pesca. Senhor, mas nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas pela tua palavra eu vou lá pescar. Por que Pedro se encorajou a pescar novamente? Porque primeiro ele ouviu a palavra. Aí ele foi lá e jogou a rede. Só que Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens quando Pedro voltou daquela pesca maravilhosa com seu barco a pique, que ele teve que chamar os outros barcos para ajudar ele a trazer tudo aquilo que Jesus deu com fartura em abundância. Se Jesus tivesse chamado ele ali naquele momento, que ele não tinha pescado nada, para ele ia ser fácil. Vou, Senhor. Sou um fracasso como pescador mesmo. Tô indo. Mas Jesus fez com que ele enchesse os olhos, enchesse aquele barco. Ele podia ter dito, não, Senhor, eu vou ficar aqui pescando agora. Jesus fez com que ele primeiro pescasse em abundância, pagasse as suas dívidas. Jesus deu e disse para ele, vem, Pedro, eu quero que você seja pescador de homens de hoje para frente. Pedro podia ter dito, Senhor, agora que eu me dei bem, agora que eu fiz uma pesca daquelas, supimpa, agora eu não posso. Deus sempre vai nos colocar na situação para que a gente renuncie. Renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. É assim a vida do cristão. De renúncia. De renunciar o nosso eu. De renunciar às nossas vontades, de renunciar à vontade da carne, de renunciar os prazeres da carne, que não vão nos levar para o céu. Nós precisamos nos alimentar da palavra, ser suprida, nutrida por ela, beber da água da fonte inesgotável, receber a salvação que vem dele, de mais ninguém. Se a pessoa não viver uma vida assim, será que ela vai ser como Sansão? Que vai viver o propósito dela no último dia de vida? Ao invés de ter vivido uma vida plena com o Senhor, tendo o prazer de ter sido chamado servo. Quando Jesus disser servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Já pensou? Ou você vai ser aquele que ele vai dizer assim,
não te conheço. Vá para as trevas exteriores, onde tem prantos e ranger de dentes. Aí você vai dizer, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu curei, eu expulsei demônios. Ele vai dizer, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque não teve comunhão, não teve renúncia, não pagou o preço, não viveu o propósito. Viveu com um pé no mundo e o outro na igreja. Viveu do jeito que ela achava que era certo e não de acordo com o que diz a palavra. Ser cristão, gente, não é para qualquer um, não. Por isso que Jesus disse, o Pai me deu a muitos. Porque não é todos que se deixaram escolher pelo Senhor. A palavra diz o que? Muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. Poucos foram aqueles que disseram, eis-me aqui. E foram. E estão aí, pregando a palavra, fazendo a vontade do Senhor, renunciando o seu eu, matando as suas vontades. E sem contar que no pastor vai ter que prestar conta das nossas almas, vai ter que prestar conta de nós. Além da vida dele, ele ainda vai ter que prestar conta da minha vida e da sua. Porque para ele, Deus deu a incumbência de zelar pelas nossas almas, de nos dar a palavra, de nos instruir, de nos dirigir, de dizer, ó meu filho, tá errado, a palavra diz assim, não é passar a mão na cabeça para ter uma igreja cheia, não. O pastor vai prestar conta da minha alma e da sua e da dele. Você já pensou nisso? É uma vida de renúncia, de consagração, estar sempre aos pés do Senhor, dando conta, pedindo força, pedindo direção, assim como Salomão que disse, eu quero sabedoria, Pai, para julgar o teu povo, para cuidar do teu povo que é numeroso. Um pastor vive assim, gente, um pastor real, ele vive aos pés da cruz, aos pés do Senhor, clamando, pedindo sabedoria e direção do alto para conduzir o rebanho, para cuidar do rebanho, para buscar a ovelhinha que está perdida, deixar as 99 e buscar aquela que se perdeu. Você já pensou nisso? Você está vivendo o teu propósito ou você vai deixar para o último dia da tua vida? A decisão é sua. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas, que haja um despertar do Senhor, Pai, na vida deste homem, na vida desta mulher. Que eles parem de dormir o sono espiritual, que os seus olhos sejam abertos, que eles despertem, que eles busquem a consagração, que eles almejem viver o teu propósito, viver os planos do Senhor, aquilo que o Senhor sonhou para mim e para cada um deles, Pai. Que eles vivam a vida em abundância, que o Senhor Jesus veio para nos dar. Que essas pessoas, Pai, sejam qualificadas, que elas renunciem o seu eu, renunciem a sua carne, renunciem as suas vontades, os seus prazeres e vivam a tua vontade. Assim como Jesus renunciou o seu eu, a sua divindade desceu, nasceu de uma mulher e viveu a tua obra aqui, Pai, fez a tua vontade aqui. Jesus disse, seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Todavia passa de mim este cálice, Pai, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus bebeu o cálice por nós, Pai. Que a gente, assim como ele, aceite pagar o preço. Ser santo, porque o Senhor é santo e sem santidade nós não vamos te ver. Que o Senhor nos santifique pela tua palavra. Que o Senhor venha nos santificar. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Que estas pessoas sejam libertas da cegueira espiritual. Que elas sejam curadas, Pai, da paralisia espiritual. Que elas recebam a direção do alto, o mover do teu espírito, o mover das águas nas suas vidas. É a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.